Bom, o tema é desafiador. O professor José Luiz Oureiro conseguiu colocar as duas coisas. Como eu coordeno a Auditoria Cidadã da Dívida, eu vou focar mais na questão da macroeconomia, na questão da política monetária, que é uma coisa pouquíssimo abordada no Brasil, pouquíssimo discutida, pouco sai nos jornais de forma correta, e pouca gente também investiga lá a minúcia do que está acontecendo, como é que está essa atuação do Banco Central. E essa questão é chave para a gente entender o processo de desindustrialização no Brasil. Então, dentro do tema colocado para essa discussão, eu vou falar da desindustrialização no Brasil e o sistema da dívida. Bom, o diagnóstico é óbvio, né? Os juros elevadíssimos praticados no Brasil amarram toda a economia brasileira e principalmente a indústria, que o ciclo é mais longo, é a que precisa de mais investimentos, né? Precisa de acesso a capital. E o juro alto trava tudo. Falta de investimento governamental em infraestrutura, ciência e tecnologia, educação, capacitação profissional. Falta investimento em todas essas áreas há muito tempo, né? A volatilidade do dólar, lá no início do Plano Real ficou muito baixo, depois ficou muito alto, e essa variação, essa gangorra, né, que fica aí. Desequilíbrio em incentivos fiscais. Não é? Há uma série de coisas que poderia estar sendo feita, não é feita, outras estão sendo feitas de forma equivocada, gerando perdas em outras áreas. Por exemplo, a desoneração da folha. Desonera de um lado, gera lá problema na previdência da classe trabalhadora do outro. E os incentivos que deveriam estar sendo dados, não estão. Então, nesse diagnóstico, o que a gente tem? Um país com imensas potencialidades, uma reserva uma riqueza, uma abundância impressionante de matéria-prima, riqueza de dinheiro em caixa, nós temos mantido 5 trilhões em caixa. Eu vou mostrar os dados. E a população, nós temos gente para trabalhar, temos clima favorável e a imensa maioria da nossa população está na escassez. O IBGE acabou de mostrar, mais de 90% da população recebendo até 2 salários mínimos, grande parte dessas recebendo apenas os auxílios, né? Pode ir. Obrigada. Bom, eu quero focar na responsabilidade do Banco Central, tá? Por que o juro é tão elevado no Brasil? Tá? Em primeiríssimo lugar, responsabilidade do Banco Central, ou irresponsabilidade. Porque coloca uma taxa básica de juros Selic completamente fora de qualquer lógica, com a desculpa de que tem que subir juro para conter a inflação, sendo que a inflação no Brasil, 76% da inflação acumulada, segundo o IBGE, decorre de preços administrados pelo governo, gasolina, os demais combustíveis, energia elétrica, alimentos e tarifas bancárias. Nada disso aqui se mexe quando o juro sobe. Subir juro não faz cair o preço da gasolina, muito menos dos alimentos. Estão aí sujeitos à sazonalidade, a uma série de outras coisas. Então, quando o Banco Central vem e justifica, tem aí um estouro da meta, tem que subir juro para conter essa inflação. Mentira! Não contém e provoca um aumento em todas as taxas de juros de mercado, de crédito, etc., que existem no Brasil. Os outros 24% da inflação também são outros preços que recebem influência. Por exemplo, aqui, querida, nos 24% tem a questão do vestuário, por exemplo. Não é? Quanto que isso aí é impactado pelos preços administrados? Mas o mais grave que o Banco Central faz, e isso aí realmente é uma coisa que vocês não vão achar
para ler, porque pouquíssimo se debate sobre isso, é a atitude de remunerar diariamente a sobra de caixa dos bancos, o overnight. O dinheiro que é nosso, de todo mundo que tem conta bancária, que está depositado nos bancos e que deveria retornar à sociedade em empréstimo a juro baixo, circulando na economia de forma saudável, gerando emprego e renda. O que o Banco Central faz? Esteriliza, atualmente, 1,5 trilhão de reais. Então, não adianta falar que no Brasil não tem poupança. Tem 1,5 trilhão nos bancos, que o Banco Central esteriliza e, além de esterilizar, ainda paga juros sobre isso. Que juro? Selic ou mais. Isso aí é suicídio monetário. Tá? Essa operação a gente chama de bolsa banqueiro. Porque qual a justificativa para remunerar os bancos dessa forma sobre um dinheiro que sequer pertence a eles? Gerando uma falsa escassez de moeda no mercado, gerando um aumento da dívida pública e uma despesa, um rombo nas contas públicas, porque para remunerar esse 1,5 trilhão aí, façam as contas, vai mais de 200 bilhões, tá? Porque é juro sobre juro, né? A própria tabela divulgada pelo Banco Central, essa aqui é a última, a mais recente, mostra que a cada 1% de aumento da Selic, o gasto com juro da dívida aumenta 54,7 bilhões. Cada 1% de aumento. Então, eu pergunto para vocês, o governo está para apresentar um novo pacote de corte de gastos sociais. O que adianta cortar gasto social para controlar as contas públicas se o rombo está aqui? Se com uma elevaçãozinha de juros o Banco Central estoura todas as contas. Então, nós temos 55 bilhões a mais de juros a cada 1% de aumento da Selic. Selic está em 11,25%, né? E isso só numa parte, fora o todo do juro da dívida. No Brasil, nós temos as taxas de juros reais mais elevadas do mundo. A única que está superando atualmente, Rússia, não serve de parâmetro. Está em guerra, está sob pressões econômicas, financeiras, brutais. O Brasil tem a maior taxa real, sem justificativa científica ou técnica que se sustente. É para transferir dinheiro mesmo para o rentismo e amarrar a economia real, principalmente a indústria. Olha só, na Alemanha, 0,52%, nos Estados Unidos, 1,23%, no Japão, negativo historicamente. Né? O Brasil, taxa real de mais de 8%. Né? Isso é insustentável. Não tem indústria que resista a isso. Tá? O resultado dessa política monetária está no orçamento executado anualmente. Todo ano, mais de 40% vai para o gasto com juro e amortização da dívida. Tem um link aqui, depois essas telas vão ficar no site. Nesse link, a gente explica por que a Auditoria Cidadã soma juros e amortizações. Grande parte dos juros não são contabilizados como juros. Em trabalhos de auditoria, nós comprovamos, grande parte do juro está maquiado de amortização ou rolagem. Mas é juros. Tá? Então, a gente tem que somar. E também seguindo a norma do Tribunal de Contas da União, que manda somar. Tá? Pode ir. Nós temos, então, uma dívida gigante. A dívida interna já está quase 9 trilhões. Na estatística do Tesouro, lá, às vezes ele divulga 2 trilhões e 300 a menos, que é justamente os títulos que o Tesouro doa para o Banco Central, para o Banco Central fazer essa política monetária e remunerar banco. Nós temos, pelo Tribunal de Contas, a revelação de que nenhuma despesa orçamentária classificada como investimento foi custeada com recurso da dívida. Então, nós temos uma dívida de juros sobre juros, uma dívida sem contrapartida em investimentos, uma dívida decorrente de mecanismos financeiros. Por exemplo, só
para financiar a Bolsa Banqueiro, mais de 2 trilhões. Pode passar. Então, esse outro dado também do Banco Central mostra isso. O estoque de juros nominais acumulados supera o estoque da dívida líquida do setor público. Isso aqui prova de que não tem dinheiro aplicado em investimento, que é uma dívida de juros sobre juros, sem contrapartida e com origem altamente questionável. Pode passar. Né? Então, nós cunhamos essa expressão sistema da dívida, porque dívida, no senso comum e também na Alemanha, no Japão, nos países que respeitam esse processo, a dívida ela é aplicada em investimentos, e investimentos sustentáveis, para garantir o próprio pagamento da dívida. Aqui no Brasil não tem dívida, não, gente. Tem sistema da dívida. Tá? E que não é investigado, não é auditado, embora a Constituição Federal tenha lá a previsão para isso. Não é? Quando eu falei lá na primeira tela que nós temos 5 trilhões em caixa, nós temos 1,5 trilhão na conta única do Tesouro, 1,6 trilhão no caixa do Banco Central, remunerando bancos, 2,1 trilhões em reservas, tudo parado na gaveta. Parado na gaveta. Tudo à disposição do sistema da dívida. Tá? E esse sistema é insaciável, quer mais um pacote de gasto aí que vai sair. Pode pagar. Enquanto não enfrentarmos esse sistema, é isso, é teto só para gastos sociais e o gasto exorbitante com o sistema da dívida, não tem teto, não tem limite, não tem controle, não tem auditoria, tá? É à vontade. E essa história não vem de hoje, não é? Para explicar a desindustrialização no Brasil, a gente teria que voltar um pouquinho. Na década de 80, por exemplo, a indústria respondia por quase metade do PIB brasileiro. E aí, o que aconteceu? Aquela década perdida, por que foi uma década perdida? Várias razões, mas principalmente porque o Banco Central assumiu as dívidas públicas e privadas de empresas, de bancos, junto a bancos privados internacionais, em contratos sigilosos, assinados no exterior. E, ao assumir todo esse encargo para o setor público, para o próprio Banco Central, isso aí nos tornou exportadores de capitais. A interferência do FMI aqui dentro nos impôs taxas de juros exorbitantes. E tudo isso gerou perda a toda a economia brasileira, principalmente para a indústria. Né? Na década de 90, de novo, outra surra na indústria nacional, com a elevação da taxa básica de juros a quase 50% ao ano, com o Plano Real, de novo, com a desculpa de controlar a inflação com juros, estabelecimento de taxa de câmbio extremamente baixa lá no início, né, do Plano Real, forçada, depois, em 99, ter aquela alta, né, o relaxamento das regras de proteção industrial, da indústria nacional, abertura indiscriminada das importações, né, gerando uma competição desleal com a indústria nacional. Isso aqui enterrou. Não é? Nós começamos a importar no Plano Real, desde aquelas quinquilharias de 99 centavos até carro, tudo liberado, né, para importar. Isso matou também a indústria nacional. E, nessa época, o que estava acontecendo é que ninguém fala. A negociação Brady, em Luxemburgo, trocou toda aquela dívida dos contratos que o Banco Central tinha assumido, ali já tinha uma ilegitimidade gigante, que não foi pesquisada. E depois, na década de 90, essa dívida suspeita de prescrição, a prescrição foi ignorada e essa dívida foi transformada em novos títulos. Esses títulos, gente, eram tão podres que nenhuma bolsa de valores do planeta aceitava negociá-los. O que o Brasil fez? Aceitou como moeda de privatização. Metade da Vale foi paga com esse lixo. E a outra metade, trocada por títulos da dívida externa com cara mais institucional e títulos da dívida interna, que na época ganhava esse juro aí, ó, de quase 50% ao ano. Aí você impede o Estado de fazer investimentos. Você joga uma conta ilegítima para o Estado,
gera um rombo, e isso aqui dirigiu e vem dirigindo toda a política econômica do país. A dívida é pode passar. A centralidade da dívida é inquestionável, não é? Na década de 90 também, o Banco Central já esterilizava a moeda com títulos próprios. Aí ganhou de presente a Lei de Responsabilidade Fiscal. Por quê? Ele parou de emitir título próprio e o Tesouro passou a doar títulos para o Banco Central, de presente, e ainda pagando juros sobre esses títulos, né? É o que a gente chama de Bolsa Banqueiro. Já ultrapassa a casa de trilhão há muitos anos, está em 1 trilhão e 600 atualmente, superando mais de 20% do PIB e mais de 25% da dívida interna federal. Não tem paralelo no mundo, tem inclusive um estudo do Senado que fala isso. Bom, claro, se o banco tem garantido a remuneração pelo Banco Central, no dinheiro que ele tem disponível para emprestar, a troco de quê que ele vai correr risco de emprestar para um comércio, uma indústria, uma família, etc. Ele empresta, mas a esses juros aí de no mínimo 10% ao mês para a pessoa física, pode olhar aí no seu aplicativo. É insustentável, gente. É isso aqui que amarra o Brasil. Então, uma das propostas legislativas aqui é aprovar o projeto de lei 104 de 2022, que já corre aqui, está atualmente na Comissão de Finanças e Tributação, que limita juro no Brasil. Quase 80 países do mundo têm limite de juro. Por que aqui no Brasil é essa farra? Tem limite de juro e tem legislação criminal de usura. Aqui no Brasil, nem uma coisa nem outra. É uma farra. Tem que limitar em lei. Ou alguém acredita que um dia os bancos vão acordar bonzinhos, com a mão na consciência, que tem que emprestar para a indústria, para o comércio, para as famílias. Não existe, tem que estar na lei. E impedir esse funcionamento de bolsa banqueiro nesse volume insustentável. Não é? É uma escassez de moeda que enterraria qualquer economia. Aqui é o diagrama que explica a bolsa banqueiro, de certa forma já expliquei. Pode passar. Bom, o que está impedindo a indústria de desenvolver no Brasil? Né? Essa política monetária suicida e o sistema da dívida. Né? Com taxa real elevadíssima, incomparável, né? Olha o patamar, 15 vezes mais elevado do que a taxa da Alemanha e tudo mais. A dívida crescendo por causa dos juros exorbitantes e dos mecanismos. Não é só a Bolsa Banqueira, porque agora não dá tempo, mas eu trouxe algumas cartilhas que acho que dá para distribuir aqui. E aí, a dívida cresce por causa do juro exorbitante e dos mecanismos que o Banco Central e o mercado exigem que haja teto, haja limite nos investimentos. Inclusive nos investimentos em ciência e tecnologia, que recebeu 0,29% do orçamento federal em 2023. 0,29%. Educação, 2,97%. A indústria, quase zero, 0,04% do orçamento federal. Tudo para sobrar mais dinheiro para o sistema da dívida, que ficou com 43%. É aqui que está o problema. E esse problema não é discutido. Falta de controle de capitais é outra coisa aqui no Brasil. A China chegou onde chegou porque controla tudo. Qualquer industrial que chega lá querendo implementar alguma coisa na China tem que dizer onde vai investir, quantos empregos vai gerar. O lucro para sair de lá não é igual aqui no Brasil, não. A vontade para mandar para o exterior. Então, temos que ter controle de capitais, caso contrário, ficamos à mercê das chantagens do sistema financeiro. Né? Tá acabando. Outra mentira, gente, é que a dívida, nós estamos tendo déficit, e que o déficit estaria sendo financiado por dívida. Primeiro, vocês já dissecaram a conta do déficit? Deixam de fora, deixam de considerar várias receitas. Nem lucro do Banco Central, receitas que o governo recebe dos estados, uma série de receitas públicas que não tem nada a ver com a emissão de título, deixam de ser computadas no cálculo.
Aí você acha um déficit. E aí, ao mesmo tempo, dinheiro de dívida, dinheiro dessas outras fontes, vai para pagar a dívida. No encontro de contas, nós temos que, desde 2014 até agora, quando começou a se apurar a conta desse falacioso déficit, 1,130 trilhão que poderiam ter sido empregados em investimentos sociais vazaram para o sistema da dívida. Passar. Já estou terminando. Bom, em 2020, lá na década de 80, a indústria respondia por 50% do PIB. Agora, em 23, ela respondeu por menos de 11%. Esse foi o encolhimento da indústria no Brasil. Não é? As consequências são várias, né? Para resumir muito aqui, a reprimarização da economia e, por trás disso, um atraso socioeconômico brutal, dano ambiental. Né? Dentre os 10 principais produtos exportados, soja, minério de ferro e carnes exportaram 100 bilhões de dólares ano passado. 100 bilhões de dólares. E a indústria? 6,4 bilhões. Isso aqui escancara o atraso em que nos encontramos. Não é? E a precarização do emprego. Apesar, não é, de ter melhorado a situação do emprego no Brasil, nós temos quase 50 milhões de pessoas sem direito algum. São os desempregados, mais de 7 milhões, 22 milhões informais, 19 milhões CNPJ por conta própria, sem direito algum. Tá? Bom, quais as mudanças? Primeiro, aprovar o PLP 104 de 2022. Eu peço aqui ao deputado Félix Mendonça, que está aqui, para nos ajudar nisso. Esse projeto já passou pela Comissão de Legislação Participativa, foi aprovado, e agora está na Comissão de Finanças e Tributação. E precisa ser analisado, não é? Para que o Brasil acompanhe os outros quase 80 países do mundo que têm limite de juros em lei. Por isso que lá não tem farra como aqui. E que também impede o mecanismo da Bolsa Banqueiro. Vocês terem ideia que no Brasil é mais de 20% do PIB, né, o volume da Bolsa Banqueiro. Nos outros países onde tem operação compromissada, não passa de 3%. 3% é Filipinas. Os países mais avançados é menos de 1%, 1%. Aqui é mais de 20% do PIB. Tá? Tem que rever o papel do Banco Central. Tá? Nessa reforma monetária, tem que rever o papel do Banco Central. Os efeitos da sua atuação historicamente favoreceram o setor financeiro, amarraram a economia real no Brasil. Por isso, essa independência tem que ser revista. E também impedir a PEC 65, que é uma PEC que quer transformar a autarquia em empresa, para cuidar da moeda do país, das reservas internacionais, do câmbio, da política monetária toda, uma empresa. Completamente sem lógica. E o papel dos bancos centrais está sendo questionado no mundo inteiro. Esse livro acabou de ser lançado, Balanço de Poder. Tá? E ele olha, inclusive, o poder do setor financeiro com as desculpas mais estapafúrdias, com a nomenclatura específica que ele cria, não é? Para justificar uma política monetária que está levando o mundo inteiro a uma desigualdade brutal e aumento da miséria. Outra proposta é alterar os decretos 3.088 de 99 e 12.079 de 24, para que o cálculo da inflação deixe de computar os preços que não são afetados pelos juros. Caso contrário, a gente fica aí aumentando o juro por causa de inflação de gasolina. Qual o efeito disso? Nada. Não tem que aumentar juro nesse caso. Então, tem que excluir. Isso tem que estar na lei, porque senão não adianta, né? A gente já viu aí décadas. E as expectativas de inflação dos rentistas não possam ser usadas como justificativa para aumento de juros pelo Banco Central.
Então, agora, quando a inflação ficou baixíssima, inclusive abaixo da meta há poucos meses atrás, o Banco Central veio com essa, na expectativa. Ora, gente, é um desrespeito. Revogação desse arcabouço, porque o Brasil precisa aumentar investimentos em áreas como indústria, educação, ciência e tecnologia e conviver com déficit nominal no Brasil tem sido um dado histórico, mas ninguém liga para o déficit dos juros. Por quê? Vai lá, emite título e paga a revelia do artigo 67 da Constituição. Mas para investimentos sociais, aí fica essa teoria. E instalação da comissão para fazer a auditoria da dívida, né, que está lá desde 88 até hoje, não foi realizada. Enquanto não enfrentar o sistema da dívida, o riquíssimo Brasil, país da abundância, vai continuar submetido a essa escassez inaceitável. Muito grata, eu espero ter contribuído e fico à disposição. Obrigada. Agradeço a palestrante Maria Lúcia Fatorelli e passo a palavra à palestrante Samanta Ferreira Cunha, gerente de Política Industrial da Confederação Nacional da Indústria.